Graça e paz, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Amém. Capítulo 4. Nós vamos passear um pouquinho, que o Espírito Santo vai levar a gente a passear aqui. 2 Coríntios, capítulo 4. O papel do Espírito Santo, queridos, quando você se entrega à oração em outras línguas, é treinar você a crer no invisível. E que o invisível que Ele quer te treinar a crer se torne a sua, de fato, realidade. Esse é o papel do Espírito Santo através da oração em outras línguas. O papel do Espírito Santo, quando eu e você nos entregamos à oração em outras línguas, é nos treinar a crer no invisível. E que esse invisível se torne de fato a nossa realidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Queridos, enquanto o pastor Hebe estava ministrando ontem, eu falei assim, mas o que aconteceu com esse homem? Deus estava falando isso comigo nessa tarde, aí ele vem e libera essa palavra. Porque de fato, não era o Heber falando, era o Espírito gritando para nós, que Ele quer de fato nos ensinar a viver nesse lugar chamado feito, o invisível de Deus. Ele quer treinar eu e você a crer que o invisível, aquilo que você não está vendo, é a sua realidade. Que você não é circunstancial. Que eu e você não vivemos de um momento que a nossa vida espiritual, ela não está pautada, baseada num momento. Nem num alto, nem num baixo, assim como o pastor Hebe ministrou aqui ontem. Mas sim no invisível, naquilo que a gente não está vendo. Olha o que está escrito aqui. 18, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Já começa aqui. Então, quando você se entrega ao Espírito Santo, hora após hora, a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer com você é você se desligar de tudo que você está vendo. É você desconectar desse mundo natural, é você se desligar da realidade, aliás, da aparência de realidade, né? Da falsa realidade que muitas das vezes a circunstância quer apresentar para você. Então a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é te ensinar a você não atentar para as coisas que se veem. Então, quando você se entregar ao Espírito Santo, se prepara, que Ele vai começar a desconstruir tudo que você está vendo naturalmente na sua frente. Então, não te preocupa, meu irmão, porque é o trabalhar dEle. É o trabalhar dEle, amém? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais. Por isso que o Espírito Santo quer te treinar a crer no invisível. Porque isso que você está vendo é temporal. Vai passar. E as coisas que se não veem são eternas. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, queridos, Ele quer nos ensinar a viver nessa realidade. Não no momento de dor, de fraqueza, como muitas das vezes o apóstolo Paulo ele fala aqui. Em tudo nós somos atribulados. Versículo 8. Porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Querida, essa circunstância que você está passando, esse momento que você está vivendo, seja de alto ou seja de baixo, vai passar. Porque é verdade, de fato, é a palavra que Deus tem na sua vida. E isso não vai passar. Isso não vai passar. Deixa eu te falar algo, querido. Talvez você se pergunta, mas está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo na minha vida. Se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, eu vou estar bem. Isso não é verdade, isso é mentira. Você não precisa de ter isso ou aquilo para estar bem. Você está bem em Cristo Jesus, independente de qualquer circunstância. O que te faz bem não é as coisas que você tem, não é os bens que você adquire, não é as riquezas que você ajunta nessa terra. O que te faz bem é crer nessa palavra, é crer que o Espírito Santo
é quem te guia a toda a verdade. E viver isso aqui. Viver nisso aqui. Entender, querido, que você não precisa nascer numa família com 5 milhões na conta para acreditar que você nasceu num berço de ouro. Deixa eu te dar uma palavra. Você nasceu no berço de ouro. O seu pai é dono do ouro e da prata. É impossível você ter outra realidade. Você não nasceu no berço de ouro. Você vai falar assim, é claro que eu nasci no berço de ouro. Eu tenho 1 milhão na minha conta lá. Não, querido. Isso é o que se vê. Que se vê que ele falou que é passageiro, vai embora. Mas o que você não vê é o que é eterno. Então você nasceu num berço de ouro, independente das circunstâncias que você está passando. Ainda que Satanás venha mostrar um quadro de derrota para você, de falência, de derrota totalmente, você nasceu num berço de ouro. A sua família celestial é rica e próspera. A palavra do Senhor diz que em tudo nós somos enriquecidos. E eu não estou falando só de dinheiro, querida. Eu estou falando de muito mais que isso. O berço de ouro que você nasceu é cheio de alegria, é cheio de paz, é cheio de prosperidade, é cheio de salvação, é cheio de cura. Então, querido, eu e você não somos curados porque eu não tenho nada no meu corpo. É isso que o pastor Hebe estava querendo ministrar ontem. Ensinar para nós. Ele não é próspero porque ele tem dinheiro na conta. Não! Sabe quando que você sobe na vida, meu irmão? Não é quando você pega o elevador lá no térreo e vai lá para o seu apartamento no 20º andar. Não, querido. Você sobe na vida quando você crê em Cristo Jesus, que Ele te leva a assentar com Ele nos lugares celestiais. Aonde? Nas alturas. Você subiu na vida quando você recebeu o Senhor e o Espírito Santo. É isso. Então, a Amandinha estava pregando aqui para nós, ministrando essa semana, que quantos sofismas errados, quantas crenças erradas, quantas coisas que nós pensamos erradas. Falta isso, falta aquilo, não. Chega, queridos, chega. A nossa mentalidade precisa mudar. A nossa mentalidade precisa mudar. Realidade não é isso que você vê passageiramente. Isso não é a sua realidade. Essa não é a sua condição real. A sua condição real é a palavra de Deus. De fato, essa é a sua condição real. Pastora, mas você não sabe o que eu passei a semana passada. Você não sabe a tribulação que foi a semana passada, a perseguição. O que ele fala aqui? Atribulados, porém não angustiados, perseguidos, porém não desamparados. Então tudo que você passou a semana passada e que você tem passado essa semana, querida, é passageiro, porque é o que você está vendo. E tudo que você vê vai passar. Mas o Espírito Santo nessa noite quer levar eu e você a crer no sobrenatural de Deus. Ele quer nos ensinar. Eu sinto o Espírito Santo nesses dias, Ele levando a nós nesse caminho espiritual. Muitos anos, mas nesse tempo, com mais certeza e convicção no meu coração, Ele quer nos ensinar a crer no invisível. Queridos, tem coisas, tem circunstâncias que, entenda, a sua vida, a minha vida não é uma surpresa para Deus. Você sabia que o nosso Pai conhece o antes, o ontem, o hoje, o amanhã e lá na frente de toda a nossa história, de toda a nossa trajetória. Não existe uma surpresa para Deus, não existe. Deus está olhando para você nesse momento e dizendo assim, coitadinha da minha filha. Não! Pregou isso ontem. Não existe isso. Por quê, querido? Porque Deus, Ele conhece o nosso caminhar. Ah, pastora, mas Deus, Ele permitiu eu passar por essa tragédia, essa tribulação. Deixa eu te explicar algo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina através da palavra de Deus que... Vamos ler o currículo de Paulo, vamos lá. Vamos lá, vai lá para 2 Coríntios, capítulo 12. Olha a vida de Paulo. Eu ainda mais, capítulo 11, verso 23. 2 Coríntios, um pouquinho mais para frente. 23.
O apóstolo Paulo falando do currículo dele apostólico. Amém? Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em perigos. Querido, esse mesmo cara que está falando isso aqui, virou para mim e para você e falou: ei, não se atente àquilo que você está vendo. E olha a circunstância dele. Ele tinha tudo para... Meu Deus, ele tinha tudo para falar: eu sou um cabra derrotado. Se ele fosse crer naquilo que ele estava vendo fisicamente. Qual que é o segredo da vida espiritual, querido? Qual que é o segredo que o Espírito Santo quer te ensinar em todas as áreas da sua vida? É você não crer no natural. O Espírito Santo quer treinar eu e você a crer no sobrenatural de Deus. O Espírito Santo tem nos levado eu estou pregando para quem ora, eu estou pregando para quem se entregou de fato, eu estou pregando para aquele que atravessou ali e não tem mais volta, amém? Para essas pessoas, e é você, no nome de Jesus, e é você, porque não tem mais volta, depois que você atravessa uma linha, não tem mais volta. E o apóstolo Paulo atravessou uma linha, não tinha mais volta para ele, em perigos, mas ele nos ensina que a nossa, de fato, verdadeira realidade é aquilo que nós não estamos vendo. Mais adiante, Paulo passa por uma circunstância, e Deus, querido, sabia daquilo. Ou você acha que o espinho na carne de Paulo foi uma surpresa para Deus? Você acha que o espinho na carne de Paulo foi uma surpresa para Deus? Não foi uma surpresa para Deus, porque Deus conhece todo o nosso caminhar. Mas por que Deus permitiu aquilo? Tem coisas que Deus não vai nos poupar de passar. Eu vou te explicar por quê. O pastor Heber, ele ministrou isso ontem. O Espírito Santo, quando Deus olha para a tua trajetória, Heber, quando Deus olha para a tua vida e você fala: Pai, tira esse espinho na carne, assim como o apóstolo Paulo falou para Deus. 3 vezes ele pediu para tirar o espinho. Querido, Deus é soberano. Deus podia fazer assim, ó, e tirar aquele espinho. Num sopro, sai espinho da carne de Paulo. Deus olhou para a vida de Paulo. É como se o Espírito Santo olhasse para a sua vida. E tudo isso que você está passando, nesse momento, no dia de hoje, no dia 8 de dezembro de 2016, o Espírito Santo olha para a sua vida. E Ele olha a sua trajetória daqui nos próximos 10 anos. Heber, são cadeias de tribulações que te aguardam. Espera aí. Né? O apóstolo Paulo falou lá em Atos. O que me aguarda, o Espírito Santo testifica comigo que o que me aguarda são cadeias de tribulações. Mas Deus olhou para a vida de Paulo. Por que Deus não tirou aquele espinho? Foi Deus que enviou essa circunstância para você? Não foi Deus, porque aqui está escrito: o mensageiro de Satanás colocou um espinho na minha carne. Está aqui no verso 7. Para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Querido, Deus olha para a tua vida hoje. E muitas das coisas que você passa no dia de hoje é porque Ele vê lá na frente. Ele olha o seu caminhar espiritual. Amém? Que Deus é o alfa e o ômega nas nossas vidas. Ele é o princípio e o fim. Ele é o antes e o depois. Amém? Ele olha a sua trajetória e Ele vê de fato vários obstáculos, várias circunstâncias. E a soberania e a graça dEle pode te livrar de todas essas. Mas Ele quer fazer de mim e de você cartas vivas. Assim como esse homem se tornou. Deus podia livrar Paulo de todos aqueles naufrágios, de todos aqueles apedrejamentos, de todas
todas aquelas prisões, mas Deus sabia que Paulo se tornaria um mártir. Deus sabia que Paulo escreveria as doutrinas dos apóstolos, as cartas, que são preciosidades, que são riquezas para nós. Então, querido, o que é mais importante? A minha satisfação pessoal ou o propósito de Deus se cumprir na minha vida? O propósito de Deus na minha vida e na sua vida está acima de qualquer coisa. Está acima de qualquer coisa. A Amanda ministrou aqui esses dias e ela contou, queridos, que ela escovou os dentes com sabonete. E eu pensei comigo, Senhor, por que você não me contou isso? Eu dava uma pasta de dente para ela. E Deus falou assim para mim, não fica com dó dela. Eu estou treinando, minha filha. Deus podia livrar a Amanda de passar de qualquer situação, assim como pode te livrar. Mas tem coisas que estão no teu caminho para forjar o caráter de Cristo em você. Tem coisas que estão no teu caminho, meu irmão, eu vou repetir isso, para forjar o caráter de Cristo em você, em mim e em você. A nossa vida espiritual não pode estar pautada numa circunstância, num momento, naquilo que você está passando. O Espírito Santo quer nos treinar a viver no sobrenatural, no invisível, no invisível. Querido, se eu fosse olhar para a minha vida natural, se eu fosse olhar para as minhas falhas, se eu fosse olhar para as minhas debilidades, eu não estaria aqui hoje. Mas não é isso que Deus ele quer fazer com você. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê a Rosângela. Ele olha para a Rosângela morreu com Cristo. Ele olha para a Rosângela e vê o filho dele na Rosângela. Então o termômetro de Deus para você é Jesus Cristo. Então independente do que você faça, quando Ele olhar para você, Ele vê a marca, Ele vê o sangue. Então não importa o que você passa, porque você tem uma marca. Você é marcado pelo sangue de Cristo. Você carrega o sangue de Cristo. Não importa o que você está passando. Porque você tem a marca de Cristo na sua vida, meu irmão. Você tem a marca de Cristo na sua vida. E a Amanda ministrando, depois eu fiquei meditando. E eu me questionando por dentro. Por que, Deus? E o Espírito Santo começou a me ensinar. Não fica com dó, não. Não fica com dó. Porque eu estou treinando ela a viver no sobrenatural. E você acha que eu não podia, Deus falando comigo, eu podia dar 5.000 pastas de dente para ela escovar os dentes. Mas eu quero fazer da minha filha uma carta viva. Eu quero fazer dela um testemunho. E tem coisas que Deus não vai poupar você de passar. Porque Ele olha lá na frente e Ele vê uma multidão debaixo da sua árvore comendo de um fruto. Porque você passou por coisas. Porque você passou e venceu. Porque você venceu. Então Amanda e tantos outros que têm vencido, que têm perseverado na caminhada espiritual, é porque hoje tem se tornado uma carta viva, porque não desistiu da caminhada, porque não esmureceu na caminhada, porque decidiu crer em uma palavra, se agarrar nessa palavra quando tudo vem ao contrário. Querido, deixa eu te contar algo. Eu não sou próspera porque tem dinheiro na minha conta. Eu sou próspera porque eu nasci numa família de ouro, no berço de ouro. Se eu ficar 1 ano sem vender na minha empresa, eu continuo sendo rica. Eu continuo sendo próspera, porque eu sou enriquecida em tudo. A verdade é o que Deus diz ao seu respeito, não é o que você vê. Para de olhar para o que você vê, para de ser circunstancial. Se você for um ser circunstancial, você vai acabar, como o pastor Heber disse ontem, ou deprimido, ou soberbo, porque tudo vai bem, querido. Não! Chega, olha aqui que ele fala, por causa disso 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim, então Ele me disse, a minha graça te basta. Essa circunstância que você está passando, o Senhor está te dizendo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Selena. A minha graça te basta, Selena. A minha graça te basta, Selena. Diz o Senhor, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na
fraqueza. Quando você experimentar esse lugar, você vai ficar livre, tão livre de si mesmo, 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 tão livre de si mesmo. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Livre de si mesmo. Seja livre de si. Seja livre dos seus sentimentos. Seja livre das suas emoções. Seja livre. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Queridos, quantas coisas. Pode tomar, pastor. Quantas coisas que o Senhor Ele tem nos ensinado. Glória a Deus. Quantas coisas que o Senhor tem nos ensinado, querendo nos desligar de fato às circunstâncias desse mundo. Nos desligar de fato às circunstâncias desse mundo. Aprenda isso. Você não é sarado porque você não tem nenhum sintoma no seu corpo. Você é sarado porque de fato, Cristo morreu, ressuscitou e levou sobre Ele todas as enfermidades que havia sobre o nosso corpo. Por isso você é sarado. Por isso você é sarado. Você não precisa esperar o sintoma ir embora para que você é sarado, meu irmão. Aqui, ó. Palavra de Deus que te purifica, que te santifica. Você não precisa receber uma bolada lá na sua conta, limpar o seu nome no Serasa, no SPC, não dever para mais ninguém, ter dinheiro para emprestar a todas as nações dessa terra, para crer que você é próspero. Enquanto você estiver esperando isso acontecer, para acreditar, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ficar esperando. E eu sinto muito, não vai acontecer. Porque o Espírito Santo, Ele quer que você creia no sobrenatural. Ele quer que você creia no invisível. Ele quer que você creia no invisível. Ele quer que você creia no invisível. Aleluia. Ele quer que eu e você creiamos no invisível. Chore, canta, rabalaço, rodo, roba, lava, show. Ori canto ideri balasso rodo roco tori balas iridiando robalas tiridiri balasso rodo roba lava labache. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Ori anda lá socoto roba bababache. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, Deus quer te levar a fazer a diferença onde você está. Você não precisa de um momento, você não precisa de uma experiência super sobrenatural para ser quem Ele te chamou para ser. Você não precisa disso. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Muitas coisas não aconteceram na sua vida ainda, porque você está olhando para o lugar errado. Sabia disso? Muitas coisas ainda não aconteceram na sua vida, porque os seus olhos estão fitos no lugar errado. Para olhar, né? Jesus falou assim para os discípulos. Os discípulos falaram assim para Jesus, mas falta 4 meses ainda para a colheita. Está longe. Um dia, quem sabe. Sabe quando você conversa com aquela pessoa que você está lá injetando fé nela? Ela fala, depois de uma palavra, uma injeção desse tamanho de fé no camarada, aí ele vira e fala assim, amém, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. Uma injeção de fé desse tamanho, para o irmão crer na palavra de Deus, para a irmã crer. Amém, se Deus quiser. Não, querido. Não é isso. Tudo que Deus quer para você, Ele já quis e já realizou na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Não vai acontecer.
Não vai acontecer. Não vai acontecer, porque já aconteceu. Até essas coisinhas, essas pedrinhas, esses obstáculos, faz parte da caminhada. Mas o Espírito Santo quer te ensinar que o monte, o pastor Heber falou isso ontem, que quando você começa na sua caminhada espiritual, o monte ele está desse tamanho. De repente você começa a orar em outras línguas, se entregar hora após hora. De repente não é mais um monte, é um cupinzeiro que está aqui no chão. Por quê? Porque o monte mudou? O monte não desapareceu. Você que mudou. Você foi transformado por dentro. Você se edificou acima dessa circunstância. Você orou em línguas, creu na palavra, confessou a palavra, declarou a palavra, a tal ponto que essa circunstância se tornou nada para você. Aí entra o que o apóstolo Paulo fala, não atentando às coisas que se veem, mas as que não se veem. Mas as que se não veem. É isso. Quanto mais você se entregar ao Espírito Santo, quanto mais você se entregar a essa linguagem sobrenatural, mais Ele vai edificar as realidades dele dentro de você. E mais, você vai aprender a andar sobre a circunstância, vencendo, de fé em fé e de glória em glória. De fé em fé e de glória em glória. Repete isso comigo, de fé em fé e de glória em glória. De fé em fé e de glória em glória. É isso. Não existe outro jeito. Queridos, Deus é tão bom, que eu falei do espinho na carne de Paulo. Talvez você está pensando assim, nossa, hoje eu entendi que Deus poderia ter tirado o espinho na carne de Paulo. Mas o espinho na carne de Paulo foi uma oportunidade para ele conhecer a graça de Deus. Na verdade, o espinho na carne de Paulo foi a oportunidade da manifestação do amor de Deus na vida dele. Querido, aprenda a olhar as coisas com a ótica do Espírito. Enquanto você olha para a vida de Paulo e acha que ele foi um coitadinho, não, querido, ele foi o cara que mais experimentou a graça de Deus abundante na vida dele. Ele não foi um coitadinho. Ele não foi. Ali, na minha opinião, você vai concordar comigo em nome de Jesus, foi a maior ação de amor de Deus por alguém. Foi o espinho na carne de Paulo, porque foi a manifestação do amor de Deus, porque foi ali que ele experimentou que na fraqueza ele podia ser suprido, ele podia ser fortalecido, ele podia receber o poder de Deus naquela circunstância dele. Foi aqui que ele conheceu a graça. Por que foi aqui que ele conheceu a graça? Porque Deus disse para ele, a minha graça te basta. Foi aqui que ele conheceu a graça de Deus. O que é mais importante? Não ter o espinho e não conhecer a graça, ou ter o espinho e conhecer a graça abundante de Deus? Querido, tem circunstância que sobrevém sobre a tua vida para você conhecer a graça e o amor de Deus. A graça e o amor de Deus. A graça e o amor de Deus. Por isso que muitas das vezes Ele não vai te poupar de algumas coisas, porque Ele sabe o que vem depois. Se os teus olhos estiverem assim, você vai parar. Mas se os teus olhos estiverem erguidos, olhando para Ele, para a cruz de Cristo, a palavra, você vai continuar de fé em fé e de glória em glória. Olha que interessante. Eu queria ir para os Estados Unidos. Fui lá, tentei o visto uma vez, negaram. E eu fui confessar a palavra. Não, Senhor, eu te dou graças para fazer o enxoval da minha filha. Te dou graças por esse visto e tal. Fui a segunda vez no visto. E o que aconteceu? Ah, passou, né, pastora? Você confessou a palavra. Negaram de novo. Você podia pensar assim, meu Deus, que tragédia. Confessei a palavra, eu criei tanto.
Mas ali foi uma oportunidade de Deus manifestar o seu amor e a sua graça abundante mais uma vez na minha vida. Como, queridos? Tudo que eu queria, tudo. Eu vou falar que absolutamente tudo que eu queria para minha filha comprar dos Estados Unidos está chegando nas minhas mãos. Tudo, tudo. Tudo. Por quê? Porque aquela circunstância não pode me parar. Se eu tivesse murmurado, se eu tivesse falado, Deus, por que eu falei tanto, eu criei tanto, eu confessei a palavra tanto, por que eu não pude ir? Mas não, queridos, eu não olhei para aquele não. Porque não há homem nessa terra que pode dizer um não para mim. Eu não preciso de um visto para ser aprovada. Porque eu e você somos aprovados em Cristo Jesus. Tudo que a minha filha precisa está vindo dos Estados Unidos. Está vindo dos Estados Unidos. Chegou uma mala desse tamanho lá em casa. Está lá no meio da sala, não consigo nem guardar. A pastora Rosângela aqui tem sido um canal de Deus para abençoar a nossa família, abençoar a nossa filha, abençoar a nossa casa. O que Deus falou para mim, filha? Você não vai para os Estados Unidos agora, mas eu vou trazer os Estados Unidos até você. E tudo que você quer, você vai ter. Pode beber. Lá para Orlando, aleluia. Tudo que você quiser, você vai ter. Glória a Deus. Então, o que Deus ele quer? Ensinar para nós com isso. O que Deus ele quer ensinar para mim e para você com isso, querido? Que não é a circunstância. Isso não é o termômetro da sua vida espiritual. Não é a circunstância. Não é o termômetro da sua vida espiritual. O termômetro da sua vida espiritual é Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Muitas das vezes, queridos, muitas das vezes a nossa fé não foi edificada a tal ponto para alcançar algo. Mas existe algo, meu irmão, que está acima da sua fé. Que é a soberania e a graça de Deus. Deus coloca coisas no seu caminho boas também para te dar, para te abençoar. Eu não fui para os Estados Unidos, mas o Senhor tem trazido os Estados Unidos até dentro da minha casa. Literalmente. Que ela está hospedada lá. Eu virei para o pastor Hébio, nem sei se ele leu a mensagem. Eu falei assim, nem vem que eu vou hospedar ela. Eu tiro as roupas do quarto de hóspede, eu dou um jeito, eu limpo, eu taco na sacada, separo o escritório, mas eu vou hospedar ela. Eu quero honrar ela. Porque Deus, de fato, falou com ela para ela fazer isso. Para ela ir lá na loja, cada loja que ela foi, andar vários dias, comprar roupa de bebê, comprar carrinho de bebê, e comprar não sei o que de bebê, e mostra a foto para a Juliana, e faz isso para a Juliana, e a Juliana, não gostei disso, vamos para outro, compra isso, compra aquilo. Não é qualquer pessoa que faz isso não, meu irmão, isso é um dengo de Deus comigo. É um dengo de Deus comigo. Deus tem um dengo com você. Descubra qual é o dengo dele na sua vida e recebe. Você sabe quando que você... Presta atenção nisso aqui. Você sabe quando você começa a receber o dengo de Deus na sua vida? Você sabe quando você começa a receber o dengo de Deus na sua vida? O dengo de Deus, o amorzinho de Deus. Sabe quando? Quando você para de olhar para o natural. Quando você para de olhar para o natural, ele começa a fazer uns denguinhos para você. Quando eu olhei para aquela circunstância que eu estava vivendo, e eu decidi que aquela circunstância não ia me frustrar, não ia me parar, não ia me decepcionar. Tanto é que a segunda entrevista do visto, eu estava lá em São Paulo, meu irmão, ele virou para mim e falou assim, eu nunca vi, ficamos 4 horas lá, o pessoal do consulado segurou a gente 4 horas lá. E a gente, eu e o Tiago lá orando em línguas. Ah, amor, agora vai. Já tinha recebido um não, né? E Deus deu uma palavra para o Tiago. Falou assim, meu filho, você acha que eu não estou com você nesse momento? Eu estou com você em todo o tempo, em todas as horas. Não existe não para mim e para você, querido. Não existe não. Não existe porta fechada para mim e para você. Mas pastora, você recebeu uma porta fechada dos Estados Unidos. Para você que está olhando com a ótica da carne. Para você que está olhando com a ótica da carne. Porque quem está olhando com a ótica do
do Espírito, a porta dos Estados Unidos está escancarada para mim. Eu só não vou lá porque eu não quero. Só não vou lá porque eu não quero. Daqui um ano eu vou lá. E nós lá, 3, 4 horas naquela entrevista. 3, 4 horas, pastor Eber, nós ficamos naquele consulado de São Paulo. Mó chá de cadeira. E aí, o segundo dia depois, ele pegou nossa documentação. Infelizmente, neste momento, vocês não estão aptos para entrar nos Estados Unidos. Voltem daqui um tempo. Vocês não têm moradia fixa no Brasil. Aí o Suede virou para nós e falou assim, não mesmo, a nossa moradia é celestial. Não tenho mesmo, eu não sou daqui. Ele falou que eu não tenho vínculo com o Brasil. Eu não quero ter nenhum vínculo com o Brasil. Eu quero ter vínculo com o céu. Meu vínculo é com aquele que me criou. Amém? E aí ele falou aquilo. Aí eu peguei, assim, um pouco, a justiça própria veio querer, assim, né, saltar dentro de mim, debater. Aí o Espírito Santo, fica tranquila. Aí saímos de lá com sorrisão na cara. Meu irmão, 4 horas esperando a gente na porta do consulado. Aí ele do outro lado da rua, assim, com sorrisão na cara. Aí nós com sorrisão na cara também, né, a gente se encontrando, ele atravessando a rua, quando chegou perto dele, e aí, passou, né? A gente, não. E por que vocês estão com essa cara? Ué, porque não é um visto que vai me parar. Eu nunca vi. Aí o meu irmão, não é assim, convertido, né? Que filho, né? Começou a falar umas coisas. Aí eu peguei e falei assim, eu nunca vi alguém ser reprovado no visto e sair com essa cara de alegre, de feliz. Querido, porque nós não somos mais circunstanciais. Nós aprendemos a não nos mover por aquilo que nós estamos vendo, naturalmente, por aquilo que nós estamos sentindo. Não é o diagnóstico do médico que vai falar que você é enfermo, querido. O diagnóstico do médico não pode ter poder na sua vida. Eu fui lá essa semana e saiu no resultado que tem um caroço. Sai rindo de lá. Que nem eu fiz, que eu saí do visto. Sai rindo. Sai rindo. Sai rindo. Nenhum diagnóstico, nenhuma circunstância pode mudar a palavra de Deus na sua vida. Nenhuma. E aí Deus falou assim, filha, você não vai, mas a minha graça está com você. E eu vou trazer tudo para você. Você não vai agora. Você não vai agora. Vocês vão ouvir. Daqui um ano eu vou testemunhar que eu fui. Mas você não vai agora aos Estados Unidos. Mas o que você quer dos Estados Unidos? Eu não pedi nada para ela não, irmãos. Pedi? Pedi nada. Ela virou para mim e falou assim, pede o que você quer que eu vou fazer todo o enxoval da sua filha aqui. Eu vou lá e vou comprar. Eu não pedi, eu não tinha coragem de falar. Você pode ir lá comprar para mim? Quem que faz isso, querido? Que sai da sua casa e gasta seu tempo ir lá comprando. Filmava, fazia vídeo. Deus falou para mim, você não vai, mas tudo que você quer eu vou te dar. Esse é o denguinho de Deus comigo. É esse. Deus tem um dengo com você, Araceli. Deus tem um dengo com você. Tem um dengo com você. Chove dinheiro na sua cabeça. Chove dinheiro na sua cabeça. Amém, queridos? A nossa vida não pode estar pautada no natural. A nossa vida não pode estar pautada naquilo que eu e você estamos vendo. Se aquele visto, ele podia me parar, aquele não. Ele podia ter me parado e teria me impedido, talvez, porque só eu e você pode ser impedido de receber as bênçãos de Deus. Ninguém nessa terra está avalizado para parar você, a não ser você mesmo. Ninguém. Ninguém nessa terra está avalizado para parar você, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Suede está aí. A não ser você mesmo. Aquela circunstância podia ter me parado. O espinho na carne podia ter parado Paulo. Essa tribulação podia ter te parado, mas você decidiu crer. Você decidiu ficar com as suas mãos erguidas, adorando e louvando ao Senhor. Você decidiu. Você decidiu. Eu olho para aquelas coisas lá na minha sala e eu falo, Senhor, quando que eu teria condições natural de comprar tudo isso aqui? Quando? Quando?
a sua filha vai nascer num berço de ouro. Claro que vai. Claro que vai. Não é por causa de mim, é por causa de Cristo. 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 Nós temos ouvido, eu não estou nem aí, sabe, se o cliente é cliente, se é profissional, se não é. Eu falo de Jesus mesmo, eu converso, falo em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vi que eu já estou falando de Jesus. Esses dias eu estava num grupo, me colocaram num grupo de lojista lá. Aí, de repente, quase não tenho tempo de olhar. Quando eu fui olhar, para que eu fui olhar? Só incredulidade rolando. A mulherada lá conversando. São lojistas, né? E me colocaram lá como fornecedor nesse grupo. Só incredulidade. Ai, aqui está tão difícil. Cada uma de uma cidade no Brasil. Ai, aqui as vendas foi tão difícil essa semana. Ai, eu não sei o que é, não sei o que é. Esse ano foi terrível. Como é que vai ser esse final de ano? Eu falei, Senhor, por que você me colocou para ouvir essas coisas que eu não aguento ouvir isso? Aí eu falei, não, Deus, daqui a pouco eu estava lá gravando áudio. Gravei uns 10 áudios no grupo, não conhecia ninguém no grupo. Nem sei de quem que era cada mulher que estava naquele grupo, cada lojista, e comecei a falar. Enquanto você estiver crendo que esse ano foi ruim de venda, vai ser ruim de venda. Enquanto vocês estiverem crendo que os negócios não vai mudar, não vai mudar. Eu comecei a ministrar a fé na vida daquelas irmãs. De repente, uma postou assim, eu estou em lágrimas, outra, nossa, parou para pensar e entender. É verdade. Aí ela começou a falar de pensamento positivo. Eu falei, não, isso não é um pensamento positivo. É a verdade de Deus. É a verdade de Deus. Não é um pensamento positivo, é a verdade de Deus. E eu comecei a falar para elas ali. Enquanto vocês estiverem crendo que esse foi o pior ano da sua vida, eu te digo que ele começou ruim e vai terminar pior ainda. Mas se você decidir hoje a crer que a sua vida muda agora, a partir de hoje a sua circunstância mudou, a sua vida mudou, querido, daqui para frente Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida, E eu profetizei, eu peguei e falei assim, isso era numa quinta ou sexta noite, eu falei assim, esse final de semana cada lojista que está aqui vai vender como nunca vendeu. Como nunca vendeu, vocês vão me comunicar depois. Fala, olha, é verdade, eu vendi. Por causa de mim, não. Porque algo foi ativado dentro delas. Algo foi ativado dentro de algumas pessoas, que foi a fé. A fé. A fé. A fé. Deus quer ativar a sua fé. Deus quer ativar a sua fé. Deus quer ativar a minha e a sua fé. Oh, aleluia, Jesus. Deus quer ativar a nossa fé. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Teu Espírito quer nos treinar no sobrenatural. Obrigada que nós temos sido ensinados pelo Teu Espírito a não crer naquilo que nós vemos, a não crer naquilo que nós ouvimos, a não crer naquilo que nós lemos nas notícias, no noticiário, nos jornais, Pai. Mas crer de fato na palavra de Deus. Crer de fato na palavra de Deus. As pessoas chegam para nós um dia. Uma irmã virou para o Tiago e falou assim, um lojista, ele virou para o Tiago e falou assim, eu não acredito que vocês compraram tudo isso, que vocês investiram tanto nesse material, esse material não vende. Aí é que a gente é educada às vezes, né? Fica meio assim de falar, não vende para ele, para mim vende. Porque tudo que eu coloco a mão prospera. Tudo que eu toco a mão, o negócio flui, acontece. Essa é a sua realidade. Essa é a sua realidade. Tudo que você põe a mão prospera. Deixa eu te dar uma palavra para a gente encerrar. Não existe porta fechada para você. Não existe portas fechadas para você. Não existe portas fechadas
para você. Se uma porta fechar aqui, querido, tem 250 ali te esperando. Tem 250 ali te esperando. 250. 250. 250 porta. Não é a minha empresa que funciona, querido. Não é o meu negócio que funciona. É a minha fé que funciona. É a minha fé que funciona. Eu podia. Eu estou vendendo vestido, né? O Senhor nos deu uma empresa, uma confecção. Deixa eu te contar algo. Eu podia vender picolé ali na porta da igreja. Eu ia prosperar do mesmo jeito. Eu ia prosperar do mesmo jeito. Eu ia ser a maior picolezeira da Goiânia. Querido, porque não é o seu negócio que te faz próspero. Não é. Não é o seu negócio que funciona. Não é o seu patrão. Não é o seu chefe, não é o seu salário, não é o seu fundo de garantia, nem o seu 13º. É a minha fé. Não é seu salário. É a sua fé que funciona. Não existe porta fechada para mim e para você. Não existe. Se uma porta fechar aqui, tem 250 ali. Ah, como eu tenho convicção disso. Ah, como eu tenho. É um lugar que eu alcancei. Como um dia eu perguntei para esse homem, há 3 anos atrás, eu virei para ele e falei assim: pastor, como que funciona esse negócio das finanças, que você diz que o dinheiro cai na sua cabeça? Ele virou para mim e falou assim: filha, sim, na maior naturalidade, sei explicar. Aí ele virou para mim e falou assim: é um lugar. Eu entrei, conquistei. E nunca mais saiu de lá. E Éber, e nunca mais vai sair, porque você colocou uma estaca. E você mora nesse lugar e habita nesse lugar. E aconteceu comigo. Eu fiquei tão impactada com isso que ele falou. Eu falei: como assim dinheiro cai na cabeça? Dinheiro cai na cabeça dele mesmo, gente. Como é que pode? Dinheiro cai. Ah, mas e a conta está negativa? Se tiver negativo, querido, para de acreditar no que você vê. Não se atente às coisas que você vê. Desliga o seu motorzinho do natural. Desliga o seu motorzinho do natural. Desliga o seu motorzinho do natural. Você precisa habitar nesse lugar. Na saúde, nas finanças, no seu casamento, no seu ministério, em todas as áreas da sua vida. Deus quer te levar a firmar estacas de fé em fé e alcançando lugares espirituais, vencendo, alcançando, firmando as estacas, edificando novos lugares. E eu vou te dar uma palavra. O lugar que você conquistou, você nunca mais você perde. Nunca mais você perde. Você já viu alguém perder alguma coisa no Espírito? Com o Espírito você só ganha, meu irmão. Com o Espírito você só ganha. Ninguém perdeu por crer. Ninguém perdeu por continuar crendo. Ninguém perdeu por acreditar na palavra de Deus. Ninguém. Se você falar que você conheceu alguém que creu e morreu, não estava crendo. Não estava. Todo lugar que você alcançar no Espírito, Deus vai firmar uma estaca com você lá. E você não vai mais retroceder desse lugar. Você não vai mais perder esse lugar. Você não vai mais perder esse lugar. Porque todo lugar que você alcançar no Espírito, Deus vai fazer você firmar uma estaca nesse lugar. E você não vai mais perder esse lugar. Não vai. Não vai. Repete isso comigo. Todo lugar que eu alcancei no Espírito, eu firmei uma estaca lá. E eu não saio mais desse lugar. Em nome de Jesus. Não sai. Não sai. Você pode ficar abatido. Você pode ficar esmurecido, se sentir perseguido, se sentir atribulado, mas o lugar existe e você está lá.
acabou. Você está lá. Acabou. Acabou. A sua alma vai dizer para você que você está derrotado. Você vai olhar para a sua alma. Não, alma, aqui existe um lugar. Tem edificação. Não é de hoje, alma. Não é de hoje. Tem um lugar na sua vida. Tem um lugar espiritual. Você habita num lugar. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.